Olá, meu nome é Carla Baldina, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E a pergunta a ser respondida no vídeo de hoje é: por que existem 4 evangelhos no Novo Testamento? Nós vimos no último vídeo que os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. E que o conteúdo dos evangelhos é a história de Jesus. Mas por que existem 4 evangelhos para contar a história de Jesus? É o seguinte, são 4 evangelhos porque existiam 4 classes representativas do povo na época de Jesus. Existiam os judeus, os romanos, os gregos e o corpo formado a partir dessas 3 classes, que era a igreja. E cada evangelho foi escrito para uma dessas classes. Cada evangelho foi escrito para um público específico, para um destinatário certo. O evangelho de Mateus foi escrito para os leitores judeus. O evangelho de Marcos foi escrito para instruir os leitores romanos. O evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. E o evangelho de João foi escrito para a igreja. E cada evangelho apresenta um aspecto da pessoa de Cristo. O evangelho de Mateus apresenta Cristo como Messias. O evangelho de Marcos apresenta Cristo como servo. O evangelho de Lucas apresenta Cristo como o homem perfeito. E o evangelho de João apresenta Cristo como Filho de Deus. Então, Jesus é apresentado por cada evangelho de forma a facilitar o entendimento de quem ele é por cada público específico. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus. Deus, no Antigo Testamento, prometeu um redentor, um Messias. Está lá em Gênesis 3,15. E os judeus estavam aguardando a chegada desse Messias. Mateus, então, escreve o seu evangelho mostrando aos judeus que Jesus era o Messias esperado. Mas como que Mateus faz isso? Lá no Antigo Testamento haviam promessas, profecias a respeito do Messias. Então, Mateus, no seu evangelho, mostra para os judeus que Jesus cumpriu as promessas que estavam no Antigo Testamento e por essa razão ele era o próprio Messias. Para isso, Mateus faz mais de 100 citações ou alusões ao Antigo Testamento para mostrar que Jesus era o Messias que eles estavam aguardando. Outro fator importante é que Mateus não esclarece os costumes judaicos, porque ele estava escrevendo para os próprios judeus, então não havia necessidade desses esclarecimentos. Já Marcos escreve para os romanos. Para começar, o nome Marcos era um nome romano. E tem-se que Marcos teria sido educado no círculo romano. O dinheiro, por exemplo, no Evangelho de Marcos é mencionado em moeda romana. E os romanos eram um povo militar. Por isso, o Evangelho de Marcos é um evangelho de ação. Marcos descreve Jesus como um homem de ação que realiza, como um servo que realiza milagres, que derrota Satanás, que expulsa demônios. E outra coisa muito importante é que Marcos explica os costumes judaicos. Por quê? Porque ele estava escrevendo para um povo que não conhecia esses costumes. Ele estava escrevendo para os romanos. Lucas, por sua vez, que é o livro mais volumoso do Novo Testamento, escreve para os gregos. Acredita-se que Lucas era grego, inclusive que ele tinha grande instrução pelo fato dele ser médico. E o ideal dos gregos era o homem perfeito. Então Lucas descreve Jesus como o perfeito homem divino, como o filho do homem que veio habitar entre os pecadores para amá-los, para ajudá-los e para morrer por eles. Para Lucas, Jesus é o Salvador compassivo, aquele que se compadece, que tem compaixão. Além disso, Lucas escreve o seu evangelho como um historiador minucioso.
Ele relata a vida de Jesus em ordem cronológica. Já João escreve para a igreja. João descreve Jesus como Filho de Deus, o Verbo encarnado de Deus. João, ele relata as verdades mais profundas do Evangelho, como a pré-existência de Cristo, a sua encarnação, sua relação com o Pai, a obra e a pessoa do Espírito Santo. O Evangelho de João, ele foi escrito para promover a vida espiritual da igreja. E por fim, nós temos que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Significa que eles são semelhantes, eles contêm os mesmos acontecimentos da história de Jesus. E alguns estudiosos entendem, inclusive, que o Evangelho de Marcos foi tido como fonte para o Evangelho de Mateus e de Lucas, porque o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ok? Bem, e você? Com qual evangelho você se identificou mais? Eu sugiro que você leia aquele evangelho com o qual você se identificou e você vai ficar apaixonado pelo evangelho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, dê um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E uma coisa que eu não falo e que eu aprendi, tem que ativar o sininho. Clica no sininho, vai abrir uma aba, tem escrito todas, aí você clica em todas, porque você passa a receber todas as publicações novas que aparecem no canal, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo, onde nós vamos tratar do 5º livro do Novo Testamento, livro de Atos. Eu agradeço a atenção e até lá!